Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo! O terça-feira com cara de segunda, né? Pois é, semana mais curta e nós estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Sempre um olhar atento para os fatos do momento. E hoje, com muita alegria, vou entrevistar aqui o Dr. Luiz Alves Torrano, diretor da Cidade Judiciária de Campinas. Nome extremamente consagrado no direito e nos dá esse prazer enorme da visita. Doutor Torrano, que bom recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cumprimentando todos os telespectadores, eu que agradeço ao convite de ter a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando. Muito bom. Eu pensei até, falei, olha, será que ele não vem? Porque como é que deve estar a cabeça do doutor Torrano depois de 3-0 pro Corinthians? Que coisa, hein? Bom, na verdade, sobre a Ponte Preta, tem aquela frase que corre aí nas redes sociais, né? Eu não gosto de futebol, eu gosto da Ponte Preta. Ponte Preta. Tem essa. E tem uma outra frase de um grande amigo meu, figura conhecida em Campinas, ter sido advogado militante, ter sido secretário, né, dos negócios jurídicos, do governo Toninho, né? O doutor Nilson Lucílio, ele falou... nós perdemos 3-0, mas nós vamos reverter 6-1 para nós lá no Itaquerão. Então nós estamos aguardando esse 6-1. Tá esperando 6-1, né? Que coisa, hein? Sem entrar no mérito, né? Sem encontrar aí uma justificativa, né? Porque se a gente fosse ficar falando do futebol, a gente ficaria aqui o programa todo. Mas acho que o emocional foi o que pesou muito aí, não foi não, doutor? Eu acho que não tem explicação. Eu não entendo realmente de futebol, assim. Eu sou um apreciador de uma boa partida. O que nos vinha sendo proporcionado pela Ponte Preta. Então, eu frequento a Ponte Preta já há anos, certo? Vou a todos os jogos. De final de semana, durante a semana, em razão do serviço, não dá. Mas final de semana, todos os jogos eu vou, dificilmente falta algum. E esses jogos do Campeonato Brasileiro? Mesmo esses jogos do Campeonato Brasileiro, todos eles temos a nossa turma, amigos, advogados, né? Profissionais liberais em geral. Tem uma turminha que nós estamos sempre juntos. Então veja bem, vamos pegar os últimos jogos. Santos, nós não tínhamos diferença nenhuma. 0-0, primeiro jogo aqui, certo? Nós conseguimos, era um belo time, sem não vai dúvida. dizer. Palmeiras, melhor time do campeonato. Melhor time, assim dizem os experts, né? 0-0, ninguém tem. Conseguimos fazer uma boa vantagem. 3-0 e tal. E olha, e não foi um 3-0, foi um 3-0, foi 1-0 com um belo jogo, sem com dúvida, jogadas. Agora, nesse, nós estamos esperando aí uma explicação. Porque não tem explicação. Nada, né? Não jogou nada, absolutamente nada. Realmente. Certo? Complicado. Olha, eu ouvi por uma rádio local, que eu também sou, além de ir ao campo, gosto de levar meu rádio para ouvir também os comentários dos entendidos. Um comentarista local, de uma rádio local, não me lembro agora, que sempre a gente pega vários, né? Disse, se bobear, quando estava 2, se bobear, leva o terceiro, leva o quarto. Quase levou o quarto, hein? Veja bem. Foi verdade. Então, estamos aí no aguardo de ver o que aconteceu. As viagens, normalmente, é o Anderson que prepara? Doutor Anderson Gianetti. Vocês nunca chegaram com o jogo já no segundo tempo, não? Não, porque nós marcamos, né, só para que todos entendam, o doutor Anderson Gianetti, salvo as audiências que ele deve ir, né, ele sempre chega atrasado. Né? Então, o doutor não poderia ser zagueiro, se bem que ele é centroavante jogando bola, né? O zagueiro chega atrasado. Então ele é que marca com bastante antecedência a saída, certo? Então não tem. Mas tivemos um episódio, nós íamos para Porto Alegre, assistir Ponte Internacional no Brasileiro do ano passado, e 4h30 saiu o voo. E todos nós estávamos lá 4 horas, né? Cada um foi com o seu carro, coloca ali nos estacionamentos perto do Viracopos, e perdemos o voo. Por causa do Anderson. Por causa do Anderson. E ele estava com as passagens, senão a gente teria ido. Mas só que também, do jeito que ele faz, ele desfaz, viu? Foi lá, resolveu, tal, não sei o quê, embarcamos no próximo. Ele é sensacional. Não, eu adoro. Ele é 10, ele é muito bom amigo. Ele é cativo aqui no nosso programa. Ele é muito grande amigo, grande amigo. Grande pessoa, adoro o um grande profissional do direito. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, doutor, então vamos aqui no mote da nossa entrevista, vamos começar aqui. O doutor já é muito conhecido, mas doutor Luiz Antônio Alves Torrano,
Ele é diretor da Cidade Judiciária, mestrado em Letras pela PUC Campinas, mestrado em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, juiz da Primeira Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas, é juiz de Direito, diretor do Fórum Central da Comarca de Campinas e juiz de Direito, diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas, tá vendo? Esse é um pedacinho só do currículo do Dr. Ramos. A Cidade Judiciária está com quantos anos hoje? Mais de 10, né? 11 anos. 11 anos. Fizemos 11 anos no começo de junho, finalzinho de junho, começo de julho do ano passado. Então agora, no final de junho, vamos fazer 12 anos. 12 anos. E sob o ponto de vista da logística, foi fantástico? Como é que foi? Foi fantástico. Foi fantástico. Nós não teríamos hoje um poder judiciário aqui em Campinas, estadual, né? Sempre falando estadual. Um poder judiciário estadual em Campinas do tamanho que nós temos, se não fosse a Cidade Judiciária. Eu mesmo fui promovido como juiz para Campinas em 9 de 99. Olha né? aí, quanto por isso nove. que eu guardei. 9 de setembro de 1999. E só para, então, 11ª Vara Cível, que não foi instalada e acabou sendo convertida em primeira de família. Quer dizer, então eu fiquei de setembro de 99 até final de junho de 2005 sem a minha vara instalada. Eu prestava serviços jurisdicionais das outras varas, mas precisamente nos anexos fiscais que havia, que hoje viraram vara da Fazenda. Então nós não teríamos. Depois disso foram criadas a 2ª Vara do Júri, a 2ª Vara do Juizado Especial, a 3ª Vara do Juizado Especial Civil, a 2ª Vara da Infância e Juventude, enfim, foram criadas a 2ª Vara da Execução Criminal, o DECRIM, quer dizer, várias outras unidades judiciárias que foram criadas, muitos juízes auxiliares. Quando nós mudamos para lá, nós não tínhamos nenhum juiz auxiliar. Hoje nós temos 19 juízes auxiliares. Né? A Justiça do Trabalho não está lá? Não. É totalmente a à Justiça parte, do Trabalho né? é federal especializada, que a gente não fala federal do trabalho, só fala do trabalho, mas não está lá. Mas aí depois, basicamente, todos os outros processos vão para lá? Não, tem a Justiça Federal Comum. Tá. Federal Comum, digamos assim, que é aquela da Quidaban, né? Aquela da Quidaban. Temos a Justiça Federal do Trabalho, que a gente só fala Justiça do Trabalho, que é a da Norte-Sul, né? Primeiro grau de jurisdição, a antiga junta, as varas, e na Barão de Jaguar, o TRT. Que é o TRT. Muito bem. E nós que estamos ainda com um pezinho ainda no Fórum Central, com as 2 varas as 2 varas do júri e todas as demais varas lá na Cidade Judiciária. Doutor, eu quero falar sobre o abuso de autoridade, a lei do abuso de autoridade, mas antes tem um recado que eu achei extremamente importante, muito pontual, porque hoje é o final para as pessoas pagarem aquela multa quando completaram 3 edições de eleição sem voto, é isso? Na verdade, se faltar a eleição, de 2 uma, de 3 uma. Ou justifica no dia, se está viajando, etc. Ou justifica posteriormente o motivo, estava doente, etc., posterior. Ou paga a multa, uma multa irrisória, né? Então não tem problema, né? Fica inadimplente, digamos assim, com a Justiça Eleitoral, né? Não vai ter um atestado de que esteja quite com a Justiça Eleitoral. Agora, hoje tem um grande problema. Hoje, está vencendo. Quem faltou a 3 turnos consecutivos, a 3 eleições, 3 turnos consecutivos, né? Pode ter o título cassado, né? Pode ter o título cancelado, né? Explicando que 3 turnos, veja bem, não são 3 anos, não são 3 eleições, porque uma eleição que tem 2 turnos contam 2 turnos, é isso? Exato. E às vezes teve um turno só, como foi o caso de Campinas, né? Agora em 2016, um turno só. Um turno só. Então, o campineiro, eleitor de Campinas, que faltou nos 2 turnos de 2014, e no único turno de 2016, então tem 3. Esse tem que, até hoje, é o último dia. Em outras cidades, onde houve o segundo turno, então o segundo turno de 14 e os 2 turnos de 16. Então, 3 turnos que tenha faltado sequenciais da sequência, certo? Dá o cancelamento do título. Com um grande gravame, né? Se for funcionário público, não recebe o salário, não presta concurso público, não tira... Doutor, a multa é irrisória, é pouco mais de R$10, certo? Não chega a 12, mas o trabalho é grande, né? É grande. Não pode tirar passaporte, né? Não pode tirar... eventualmente, tem também a previsão
de cancelamento do CPF, né? Certo, o cancelamento do título implica que a Receita está Cancela o interligada. CPF? Tem essa previsão legal. Olha aí que coisa. Essa previsão Bom, legal. então, vamos lá, cortando os T's, pingando os Is. Quem justificou no dia, está isento. Está isento. Quem justificou no andamento, posteriormente, está isento. Quem não justificou e deixou de votar nos últimos 3 turnos... Hoje é o último dia. Hoje é o último dia, não é para justificar nada, hoje é para pagar multa. Não, se entrar com pedido de justificativa, vai ficar pendente do juiz lá na frente aceitar ou não, Mas se não se aceitar. não aceitar, então... Então melhor é pagar multa, né? Muito Que é bem. irrisória. Como é que ele faz para pagar multa? Para pagar multa, de duas uma. Ou vai a um cartório eleitoral qualquer com o título, o número do título, e pede o boleto. Eles fazem um boleto lá, ou na sua própria casa, na internet, entra no www.tresp e tira o boleto. Tem lá o link certinho, autoexplicativo. Tira o boleto. Paga o boleto no banco. Parou? Aí? Não adianta nada até aí. Até aí não aconteceu nada. Com esse boleto, vá e a qualquer cartório eleitoral, fecha às 18 horas. Vá a qualquer cartório eleitoral. Não precisa ser o cartório eleitoral dele, da zona dele. Qualquer um. Qualquer um. O senhor falou 18 horas. 18 horas. Mas o banco fecha às 4. O banco fecha às 4. Ele pode pagar também pela internet aquele boleto? Tem uma numeração lá? Tem uma numeração, tem então tudo. Acho que ele pode pagar e pegar um recibo e lá. Levar. Em qualquer cartório. Ele é eleitor de uma cidade X, está em Campinas. Eleitor de Campinas, está na cidade Y, não tem problema. Vai ao cartório da cidade onde ele estiver. Muito certo? E apresenta, é um sistema informatizado, integrado no Brasil inteiro, que eles dão baixa no sentido legalizando, dão baixa na falta. Gente, é o seguinte, hein? 2h15 da tarde agora, né? Você que está assistindo à noite é a reprise do programa, mas ao vivo, das 2 às 3, você tem um tempo meio pequeno aí para você fazer esse tipo de coisa. Muita gente tá nessa situação, doutor? Olha, semana passada que nós fizemos um levantamento, aqui em Campinas tinha 13 mil pessoas. 13 mil? Em Campinas. Isso aí na avaliação de vocês é o quê? Muito, é pouco? É bastante, bastante. Né? Bastante. Nessas últimas eleições aí, municipais, nós tivemos uma abstenção, né? Uma ausência, uma abstenção muito grande, muito elevada. Lembra-se, na época, foi comentado e tal. Você agora acha que teria uma abstenção maior ainda, porque o pessoal está com o saco cheio de política, né? A pessoa parece que está meio cansado, né? A gente vê que está meio cansado. Mais do que cansado, desiludido, né? Sem dúvida. Mas é o que eu sempre digo. Não deixe de votar nunca. Não vote nas pessoas que estão aí envolvidas, complicadas. Dê oportunidade aos novos, mas nós temos que votar, porque só nós é que vamos modificar o país, tá certo? Exatamente. Não aos novos, aos velhos, sim, às mas pessoas ilibadas, né? De exato. Recomendo que seja assim. Ninguém vai botar com certeza. Ninguém vai botar cabrito para tomar conta de horta, como diz na minha terra, né? Dar a chave do banco de sangue pro vampiro. Exatamente, essa é boa também. É boa também, né? Doutor, vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal, que aí os magistrados, né, comentaram muito, ela tem aí, por exemplo, foi retirada dessa lei a punição a juízes por divergência de interpretação da lei. Nada mais justo, né? Porque por uma interpretação de repente errada, o juiz não pode ser punido. Exato. Agora, olha, na verdade, eu gosto de estudar as leis novas depois que elas são sancionadas. Tá. Né? Depois que elas são sancionadas. Né? Por quê? Porque fica uma novela muito grande, certo? Vai para lá, vem para cá, veja a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, né? A própria lei de abuso de autoridade, certo? Então vai para lá, vem para cá e etc. Então eu sigo até aí, eu sigo pela imprensa apenas. Tá. E pela imprensa o que eu pude observar da lei de abuso de autoridade, certo? É que qualquer pessoa, vai lá para o Ministério Público, se não for 6 meses, não fizer nada, aí o particular pode entrar, etc. Eu vejo que estão dando um colorido novo para um desenho antigo, né? Porque todos nós temos direito de entrar com o processo contra quem nós quisermos, se tiver fundamento. Se não tiver fundamento, nós sofremos todas as consequências processuais
daquela empresa, daquela investida infrutífera, né? Então nós temos a sucumbência, nós temos litigância de má-fé, uma série de consequências processuais e pode reverter, né? Reverter amanhã perdendo, entrar com aquele que foi acionado indevidamente, entrar com uma ação de danos morais, né? Doutor, uma outra coisa que se discute, eu sei que eu acabei de falar, se discute, não está nada sancionado ainda, né? Não está nada, mas em relação, dois aspectos que eu gostaria da opinião, se é que muitas vezes o juiz também ele não emite opiniões, né? Mas a condução coercitiva, pelo próprio nome, a mim me passa a impressão de que, olha, você vai ser obrigado aí, desde que você não queira ir de livre e espontânea vontade. Mas isso não acontece, não tem livre e espontânea vontade. Muitas vezes já se chega com um mandato de condução coercitiva. Berton, eu vou ficar devendo, como diz porque essa matéria é de direito penal. E o direito penal é um ramo do direito com o qual eu não trabalho e não estudo. Né? Que além de juiz, eu sou também professor universitário, mas da área de civil. Então, essa matéria, e mudou muito. Né? Então, eu deixei de trabalhar com essa matéria em 1999. De 99, quando eu vim para Campinas, até hoje, por exemplo, pessoas jurídicas que não eram penalizadas, digamos assim, na área penal, hoje o são. Em que circunstâncias eu realmente não saberia dizer. Entendi. Então, essa condução coercitiva, mas para nós é novo também. A gente começou a ver isso aí com a Lava Jato, né? mas já existia antes. Sim, mas a grande população, né? Era a condução sob vara, né? Sob vara. Então, veja bem, primeiro, eu cheguei a conhecer isso no âmbito do judiciário e não no âmbito da investigação criminal policial, não no âmbito policial, certo? No judiciário, se a testemunha foi intimada e não apresentou uma justificativa, isso até 99. Então ela era conduzida coercitivamente, ela era conduzida sob vara, certo? Mas nós estamos falando um pouco atrasado, porque desde então eu não trabalho na área. Mas o assunto que nós reservamos aqui e que nós vamos explorar muito é sobre o direito de família, que é exatamente a minha área. Como é a sua praia efetiva. Exato. Né? E vamos entrar agora num assunto que é bem a área do Dr. Torrano, que é o direito de família. Aliás, doutor Torrano, direito de família é extremamente abrangente, né? Uma coisa assim, quando você entra para falar sobre direito de família, você tem que ter um tempo muito grande, né? O direito de família aborda o casamento, não só o enlace como o desenlace, né? Não só o casamento propriamente dito, como o desfazimento, casamento no meio do divórcio, anulação, né? Ao lado do casamento engloba também a união estável e também o desfazimento, a dissolução, né? E no casamento ainda nós temos o regime de bens, né? Que lá na dissolução dá a partilha, né? Depois tem o reconhecimento de filhos, dentro do casamento, fora do casamento, pensão alimentícia, né? Tutela, né? De tutor, curador, tutela, curatela, né? Quando a gente fala do casamento, a gente está falando do casamento que tem assinatura e do casamento que não tem assinatura. Hoje, na verdade, todo relacionamento não eventual, amoroso, entre duas pessoas, que não precisa mais ser homem e mulher. Pode ser homem, mulher, mulher, que são as uniões homossexuais, né? Então, veja bem, nós temos três institutos. Nós temos o casamento propriamente dito, homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, certo? Sempre as três versões. O casamento propriamente dito, que é aquilo que o leigo diz de papel passado. Sim. Certo? Nós temos a união estável. A união estável é o relacionamento entre duas pessoas, primeiro requisito, pública, contínua, duradoura, mas a lei não fala quanto tempo é duradoura, cabe a interpretação. Né? E com o objetivo de construir família, certo? Então, tendo esses 5 requisitos, com o objetivo atual, hoje, de construir família. Porque desde que a criança nasce, seja menininho ou menininha, nenhum pai, os pais não criam a criança para o celibatário, para o celibato. Sem dúvida. Sempre cria para constituir família. Sem dúvida. Então,
quando nós falamos que um dos objetivos da união, um dos requisitos da união estável é a constituição de família, é o objetivo atual, hoje, quando se uniram, né? Tá. E depois nós temos o terceiro instituto, primeiro casamento, segundo união estável, terceiro instituto, o concubinato. O concubinato é o relacionamento não eventual de duas pessoas que não podem casar-se entre si, que não podem casar-se. Tá. Certo? Não podem casar-se, né? Então, normalmente é o casado com não casado ou dois casados, é o concubinato. O concubinato só entra na lei para sofrer vedações, sofrer proibições, né? Doutor, a justiça, ela é verdadeiramente um batalhão no sentido de proteger os filhos? É primordial. Primordial. Tá. Primeiro lugar, tem que ver o que é de melhor interesse dos filhos. E necessariamente não é a opinião da criança, hein? Não. Não, necessariamente não. Uma criança ainda em tenra idade facilmente pode ser levada a pensar isso ou pensar aquilo, né? Então um pai mais flexível, certo? Sempre vai conseguir influenciar mais do que um pai mais rígido, sem dúvida, certo? sem Que o dúvida. genitor mais rígido. Sem Então dúvida. o juiz deve verificar. Também não significa que o melhor da criança, por exemplo, num divórcio, numa dissolução de união estável, né? Ou mesmo uma criança filho de um relacionamento de homem e mulher, um relacionamento fugaz, um encontro fortuito que gerou a criança. Então o juiz vai ver com que genitor vai ficar, sempre vendo o interesse da criança. E o interesse da criança necessariamente não é com aquela pessoa, com aquele genitor que tem maiores posses financeiras. Entendi. E filhos fora do casamento, eles recebem, à luz da lei, O os mesmo mesmos tratamento. direitos? Hoje é filho e ponto. Se é filho, ponto. Antigamente, doutrinariamente, ainda se fala do filho bastardo, do filho adulterino, do filho incestuoso. Então são várias, do filho adotivo, são várias classificações que a doutrina ainda fala a título de história, mas hoje com a Constituição Federal, na parte que fala de família, certo? Filho, ponto. Não tem classificação. Todo filho é filho, ponto. No casamento, fora do casamento, adulterino, incestuoso, adotivo, Não importa. ponto. Muito bem. Aliás, os direitos que tem, digamos assim, de um exemplo, um homem casado se relacionou com uma outra mulher, teve um filho. Esse filho tem todo Os direitos do desse filho homem- do casamento. Do mesmo. Obviamente, no exemplo que você deu, se a mãe morrer, a mãe do casamento, digamos assim, morrer, esse filho fora do casamento não vai receber nada porque não tem nada a ver com aquela mãe. Tem que ver com aquela outra, certo? Entendi. Né? Agora, se o pai morrer, que é pai desse que está fora do casamento, daqueles que estão dentro do casamento, os direitos são os mesmos. Eu vou colocar uma situação muito interessante aqui, um casal A e um casal B. O homem do casal A tem um filho com a mulher do casal B. Esse filho, ele tem direito nessa família e naquela família? Não. Não, ele tem direito com essa mãe e com esse pai. Tudo que, de repente, numa sequência, a mãe dele, a mãe biológica, tiver, ele vai ter direito. Ele e vai o ter pai direito. também. Ele e os irmãos biológicos dele, Muito bem. da família. Tá. E o inverso do outro lado. Olha. Nesse caso, a gente fala, então vamos supor, uma mãe, ou um pai, tanto faz, vamos falar mãe. Uma mãe que tem filho, no casamento ou fora do casamento, com um homem, um filho, filho 1. E filho 2 com outro homem. Os dois são filhos dessa mulher. Os dois têm os mesmos direitos que essa mulher. Agora, entre eles, a gente fala, tem discriminação. A gente fala que são irmãos unilaterais. Mas veja que eu não estou discriminando a filiação, mas a irmandade. A irmandade. Ah, muito bem. Certo? Perfeito. A irmandade. A irmandade. Então, por exemplo, se são 4 irmãos, um morre, não tem ascendente, um que morreu, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, quem vai herdar são os irmãos. Então aí nós vamos ver na irmandade. Na irmandade bilateral, ou seja, os irmãos filhos do mesmo pai e do mesma mãe, casal, ganha um quinhão.
Aquele irmão unilateral... Metade. Metade. Entendi. Porque é só metade de irmão, né? Tanto é que o leigo fala meio irmão, meia herança. Muito bem. Doutor, o que caracteriza, o que pode caracterizar o abandono do menor pela família? O abandono do menor, objetivamente, pela família, ou pelo pai, ou pela mãe? De uma maneira geral. Nós temos o poder familiar. O poder familiar, que antigamente chamava pátrio poder, hoje chama poder familiar, que é tanto do homem quanto da mulher. Quando falava em pátrio poder, parecia que era só do pai, né? Então, para não ter essa... Então, ficou poder familiar. O poder familiar, ele tem uma série, são 9 itens que nós temos na lei, no que consiste o poder familiar. O primeiro é zelar pela educação, pela vida, pelo sustento, pela educação, né? Para transformar, esse é o primeiro e mais importante, para transformar aquele filho num verdadeiro cidadão, né? Então, quando o pai ou a mãe ou ambos deixam de cuidar da criação, do sustento, da saúde, da educação desse filho, certo? Deixam objetivamente, nós estamos falando do abandono familiar. Normalmente, se os dois abandonam, né, sempre tem alguém que noticia o fato ao conselho tutelar. Nós vamos dizer que essa criança está numa situação de risco, né? Então ele é recolhido pelo Poder Judiciário, né, e colocado, mais precisamente pela Vara da Infância e Juventude, e colocado num abrigo. E vamos agora o contrário, né? Nós estamos falando da criança, de repente, saindo da família. E vamos falar da adoção, que eu ainda acho que deveria ser menos burocrática. Eu não sei se o termo que eu usei está correto. Existe muita burocracia para adoção? E se existe, tem que ser assim? Veja bem, existem algumas regras da adoção. Então tem um período de convivência para ver se vai se adaptar, o adotado e o adotante e adotado, né? Tem umas regras, por exemplo, tem que ter 16 anos de diferença, porque a adoção tenta substituir da aparência de família. Então tem que ter uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado, que seria, né, uma diferença natural, né? Um menino de 16 anos ou uma menina de 16 anos que engravidou, etc. Mais ou menos o mínimo, né? É o mínimo. Então por isso que é o mínimo também. Existem algumas regras processuais que justamente visa salvaguardar o quê? Esse interesse maior que é o interesse do menor. Justamente isso que visa. Alguns juízes são mais, como você usou o seu adjetivo, são mais burocráticos. Outros juízes menos burocráticos, mais ágeis, menos isso. Já tem referências, o assistente social foi à casa, já deu boas referências, então não precisa ficar com muitas perguntas, com muitas diligências, né? Então, na verdade, é isso. Essa burocracia, para usar o seu termo, existente, seja processual, seja a não processual, como da idade, etc., justamente visa o quê? Visa salvaguardar o interesse da adoção, porque a adoção ela é irreversível. Adotou, adotado está, não tem a desadoção, digamos assim, se me permite essa palavra, certo? Não existe rever a adoção, né? Anular a adoção. Mas, por exemplo, uma vez adotado, eternamente adotado. Uma vez adotado, eternamente adotado, passa a ser como se filho biológico fosse. Isso. Corta o cordão umbilical da família biológica pela segunda vez. A não ser para fins de casamento, né? Para irmão não casar com irmão. Que às vezes um irmão, novela mexicana, um irmão é adotado por uma família. Tivemos lá no passado, né? Lá distante, né? Direito de nascer, Albertinho Limonta. Foi adotado por uma pessoa, acabou virando médico, salvou lá o vô, que não sabia que era o vô. Se bem que ele não foi adotado, ele só foi criado, pelo que eu sei da história. E depois acabou se apaixonando, mas pela prima. Imagine se fosse irmã.
Sem Adotou a irmã. Então corta toda a ligação, o adotado corta toda a ligação com a família biológica, exceto para fins de casamento. Bom, isso após um prazo ou a partir do momento que se concretizou a Trânsito adoção? julgado da decisão. Trânsito em julgado. Da decisão que... Aí está resolvido. Trânsito julgado da decisão Muito da, bem. da ação de adoção. Quer dizer, já faz 12 anos, já podia ter falado isso aí bem no começo, mas eu fui algumas vezes lá, ficou bonito lá, tá né? ficando bom. Realmente A gente vai ficou muito melhorando legal. cada dia mais, né? Ainda dentro do direito de família, vamos falar sobre um assunto que dizem é um dos poucos que dá cadeia aqui, né? Dos poucos assuntos, de poucas atitudes que dão cadeia, mas vamos lá. Falta do pagamento da pensão alimentícia. Ainda é uma coisa muito séria. Veja que hoje, nós temos a pensão alimentícia, né? Uns falam pensão, outros falam alimentos. Pensão alimentícia. Se o cidadão, aquele que presta os alimentos, né? Aquele que deve pagar os alimentos, é funcionário, é assalariado, é empregado, tem a possibilidade de descontar na própria folha de pagamento. Quantos por cento? Certo. Vai até um terço. Até um terço. Do líquido ou do bruto? Bom, a jurisprudência, se não for, porque pode fazer acordo. Pode fazer acordo. O acordo sempre está acima. Está acima. Tá. Agora, alguns acordos, ou o Ministério Público ou o próprio juiz não aceitam um acordo ínfimo. Tá. Ou um acordo que sabe que o cidadão não vai conseguir pagar. Entendeu? Então, quer dizer, dentro do bom senso pode. Mas a regra geral da jurisprudência é um terço do salário líquido. O que é o salário líquido? É o bruto menos os descontos legais. Tá. Até um terço. Obviamente, isso é o máximo da pensão. Se tiver um filho, 2 filhos, 3 filhos, não vai subindo. Daqui a pouco ele está com 120. Exatamente, não tem como, né? Não. 120%. Um terço é o máximo, né? E se tiver desempregado, normalmente, ou se for profissional liberal, né, empresário, fixa-se a pensão em salário mínimo. Tantos salários mínimos, etc. Não pagou, nós temos 2 formas de execução. Pelas 3 últimas pensões anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança, aquilo que fala, paga em 3 dias ou justifica sob pena de prisão. Tá. O que ultrapassar lá para trás os 3 dias, que for do quarta pensão atrasada para trás, retroativamente, só pode ser a execução daquela forma tradicional, penhora, como qualquer dívida, né? Tá. Certo? E a que dá prisão é essa dos 3 dias. Dos 3 dias. Agora, doutor, isso, por exemplo, e se numa separação, por alguma razão, o filho vai morar com o pai, e a mãe, se a mãe ganhar mais que o pai, ela poderá dar o dinheiro? Veja bem, ambos, o dever é de ambos. Tá. Agora, ao contrário de que se diz que é 50... Então, um exemplo, o menino precisa de pensão de R$1.000 por mês. Para a gente fazer... Tá. Não é R$500 para cada um. Porque a pensão, ela é fixada segundo a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Tá. Então, por exemplo, se o pai ganha R$300 mil, nós não vamos dar R$100 mil para a criança, porque o pai tem possibilidade, mas não há necessidade. Não há necessidade. Salvo uma situação especial qualquer. Tá, tudo bem. Certo? Mas, como regra, uma criança não precisa de R$100 mil por mês, né? Então, é necessidade e possibilidade. E o pai e a mãe não é 50% para cada um, como dizem, e sim segundo as possibilidades, a renda de cada um. Tá. Então, se a mãe... também não podemos esquecer que quem paga é aquele que não detém a guarda de fato, que não está com a criança. Porque aquele genitor que está com a criança, vamos fazer já tem o trabalho de levar, de ver, está aqui assistindo a televisão, ao programa, né? E o que acontece? A criança precisa de um leite, precisa disso, tem que sair daqui, vai lá, né? Então já tem o que está de fato com a criança
já paga, digamos assim, em espécie. Com certeza. Certo? Que é muito mais do que o valor financeiro, pecuniário, né? Então, a regra geral é que quem paga é necessidade e possibilidade, aquele que não está, tanto faz, pai ou mãe, aquele que não está com a guarda da criança. Bom, eu sempre achei que o juiz de direito, ele não pode ficar só em cima das leis. Eu acho que ele tem que ter discernimento, bom senso, porque tudo evolui, né? E essa é uma questão de fórum íntimo, de pensar desta forma. Alberto, posso só pode, completar? claro. Eu entrei na magistratura há 28 anos. E, na época, eu era professor de português. Eu não advoguei. Eu saí da sala de aula de língua portuguesa para ser juiz de direito. Então, eu não tinha muito traquejo. Eu conhecia as leis, conhecia os livros, passei muito bem classificado, mas não tinha aquele batidão, como se diz, do dia a dia. Então, eu escolhi Amparo. Embora pudesse escolher Campinas, escolhi uma cidade aqui perto de Campinas chamada Amparo. E lá eu conheci um grande juiz, aliás, que foi o motivo pelo qual eu escolhi Amparo. E uma das frases dele, grande juiz, hoje aposentado, Paulo Lenzi, uma das frases dele para mim foi o seguinte: Torrano, se fosse para ler a letra, para ver a letra seca da lei, o Tribunal de Justiça não abria concurso para ingresso de juiz, abria licitação para comprar computador. Verdade, foi ótimo. Resolveu? Não, mas foi ótimo. Isso daí. Sabe por quê? Eu, por exemplo, eu vou me colocar agora como juiz. Eu estou sentado na cadeira do doutor Torrano. Eu vou mandar para a cadeia um cara que não pagou a pensão e na cadeia ele não vai conseguir trabalhar para pagar a pensão. Como é que é o negócio? Bom, mas veja bem. Você, vamos pegar uma outra imagem antiga. O pai antigamente punha a criança no milho. Sim. Ajoelhado no milho. Não é porque está ajoelhado no milho, ele não vai deixar de fazer pilantradinha. Sim, aquelas tripulias as tripulias, certo? Muitas vezes não é ficar na cadeia, mas é forçá-lo a pagar a pensão, é uma forma de forçá-lo a pagar a pensão, porque aí ele põe alguém para correr atrás para pagar a pensão. E tem um aspecto didático. Não pagou, vai para cadeia, então melhor pagar. Tá certo. Tem um o cara tá. Aí a família toda corre, arruma aqui, arruma um pouquinho lá, pronto, aí paga. O que eu digo de passagem, eu acho errado. A família toda correr e achar. Mas é o que acontece. É o que acontece, mas é errado, porque afinal de contas, ele é o responsável. Sem dúvida. Sabe, uma criança não é uma mesa que você põe na sua... Uma criança tem toda uma gama de sentimentos. Sem dúvida. Vai virar um cidadão, vai virar uma pessoa adulta, vai virar pessoa adulta segundo a criação que teve, segundo os exemplos do pai, da mãe, dos genitores. Então, tem que ter muita responsabilidade. A gente vê pessoas de posse, porque você sabe, Alberto, eu ando aqui em Campinas inteirinha. Eu dou aula, sempre dei aula, há 40 e tantos anos eu dou aula, entendeu? Eu ando por aí, vou à Ponte Preta, então eu conheço muita gente. Com certeza. Muita gente mesmo. E muitos aparecem lá. Nem sabem que eu os conheço, mas eu os conheço. Certo? Você sabe que ele tem condições de pagar e, no entanto, se furta ao pagamento. Aí é complicado. Olha, espero que você não esteja inserido, né? Doutor, para a gente finalizar esse aspecto aí de pagamento de alimentos, pensão e tal, existe uma idade que determina, olha, até esse ponto vai, depois não mais, como é que é? Veja bem, na verdade, como eu disse anteriormente, é possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Tem uma necessidade presumida, que é do menor. Tá. Então, o menor, presumidamente, ele tem necessidade. E essa necessidade dele vai até os 18 anos, podendo se estender até o término da faculdade, do curso superior. Então, a rigor, aí terminaria a pensão. Mas supomos que esse menino, por infelicidade, se forme no curso superior, mas sofra um acidente antes de começar a contribuir com qualquer sistema previdenciário, antes de constituir um patrimônio, e fica tetraplégico. Ele vai continuar necessitando.
Ah, tá certo. Certo? Assim, e é uma mão de duas vias. Hoje, o genitor paga para o filho, Mas porque ele é ser o pequeno. contrário. Mas lá na frente, o genitor está em sua plenitude, 40, 50 anos, certo? E o pai já velhinho, e se não tem uma aposentadoria? Ou se tem uma aposentadoria requerer junto mínima? do filho? Pode contra o filho. Olha. Certo, contra o filho. Olha aí, é de duas filharada. mãos. É de duas De mãos. duas mãos, hein? Doutor, no processo de adoção por um casal hétero, já existem os trâmites, tal, que a gente falou aqui, né? Existe aquela que até usei o termo burocracia. É a mesma burocracia, é o mesmo processo para uma tentativa de adoção de um casal homoafetivo? Sim, sim. Agora, o importante não é se ele é hétero ou se ele é homo. Aliás, nós temos grandes exemplos, eu conheço exemplos que servem de regra geral, né, de casais homossexuais que criaram muito bem seus filhos. Você fala, mas o filho vai sofrer discriminação? Bom, primeiro, hoje a certidão de nascimento, a certidão de casamento, não tem mais o ele e ela, pai, mãe, é genitores. Genitores. Nubentes. Não fala mais o sexo, porque Tá. pode ser João e José, Tá. Maria e Renata, Tá. certo? Então, mas sendo adotado por casal homossexual, pode sofrer bullying na escola. Mas se o pai for um ébrio habitual, pode sofrer bullying. Se o pai se viu um escândalo aí da Lava Jato, Também vai pode sofrer o mesmo bullying. Tá. Entendeu? É tudo questão de... À luz da lei, todos iguais. À né? luz da lei, Não, todos não iguais. só a luz da lei, a luz divina, todos A iguais. luz divina né? e a luz social hoje. Sem dúvida. Hoje a luz social. Nós vemos hoje que a gente vê aí na rua casais homossexuais de mãos dadas. Sem dúvida. Certo? A gente vê. Ah, mas outro dia eu fiquei horrorizado, vi duas meninas se beijando, ou dois rapazes se beijando. Bom, mas a gente, se for na rua, a gente fica horrorizado, até se for um casal heterossexual, não é um lugar Não, mas tem apropriado tanta para coisa tanto. que deixa a gente muito mais horrorizado Exato. do que Tá um tudo beijo certo, de né? um casal homoafetivo, né? Tá tudo certo. Doutor, não dá mais pra ponte mesmo, né? Estamos aguardando, 6 seguindo a meu 11, amigo, doutor. seguindo Eu o costumo conselho falar, do meu amigo. Eu costumo falar sempre o seguinte: impossível é Deus pecar. É impossível é despecar o O restante, resto e o tudo que é é certo possível. também é só a morte. É verdade, é verdade. O que é certo é só a E morte. aquela história que pra tudo tem solução na vida, só não tem solução pra morte porque já está solucionado. Já está Morreu, solucionado. já é. está solucionado. Vamos aguardar, vamos ver. A ponte ainda tem esse problema da terça-feira subsequente. Sim, que é o jogar jogo na na Argentina e tal. né? Vai pra Argentina, doutor? Depende lá do nosso amigo. Do nosso amigo Anderson. Giannetti. Anderson Giannetti. Doutor, adorei falar contigo uma vez. É extremamente agradável, inteligente, simpático e eu tenho certeza que o meu público também gostou muito, viu? Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui e poder falar com o seu público. Doutor Luiz Alves Torrano, tem um conceito enorme na cidade, hein? Juiz que comanda lá, diretor da cidade judiciária de Campinas. Me deu enorme prazer aqui. Saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. Vamos embora, doutor? Muito Vamos. obrigado, viu? Foi ótimo.